Proporcionalidade e função linear. Página 92 do nosso livro didático. Então, vamos pensar aqui na seguinte situação, não é? Certa lavadora de roupas, né? Que a classificação A aqui representa a economia de energia, né? Que é no selo Procel. Consome 0,4 kWh de energia em 1 hora de funcionamento, né? Então, o que corresponde a um ciclo de lavagem de roupas. O consumo de energia elétrica dessa lavadora é diretamente proporcional ao tempo de uso. Para podermos representar esse consumo com a seguinte função linear, né? A gente pode representar. O Y será o consumo total de energia elétrica, né? 0,4 é o consumo de energia elétrica da lavadora durante 1 hora, né? E X seria o tempo de uso da máquina de lavar. Então, se a máquina estiver desligada, o Y vai ser 0. Se a máquina trabalhar 1 hora, vai ser 0,4 e a gente substitui o X por 1. 0,4 vezes 1, 0,4. Trabalhar 2 horas seria 0,4 vezes 2, que dá 0,8. E assim por diante, né? Então, existe uma proporcionalidade, porque se dobrarmos o valor do X, dobramos também o valor do Y, né? Consequentemente, se o X for 2, o Y teria o valor dobrado também, né? De 1 para 2 dobrou, e de 0,4 para 8 também dobrou. Se eu quiser dobrar de novo de 2 para 4, estou dobrando novamente. Então, o Y será o que? 1,6. Né? Dobrei o valor aqui, né? De 2. Que o Y é 0,8. Se eu dobrei aqui, dobro aqui também. Então, isso aqui dá para a gente ver o que seria uma proporcionalidade, né? De grandezas diretamente proporcionais, né? À medida que uma cresce, a outra cresce também. Ao calcularmos essa razão aqui, se pegarmos o Y e dividir por X, né? Lembrando que como aqui é uma divisão, esse X tem que ser diferente de 0. Para os valores correspondentes de X e Y, obtemos o mesmo resultado, o qual chamamos de constante de proporcionalidade, né? Se a gente observar e dividir aqui 0,4 por 1, vai dar 0,4. Se dividir 0,8 por 2, também vai dar 0,4. Se dividir 1,2 por 3, também vai dar 0,4. Né? Que seriam os valores aqui. Quando eu divido os valores de Y por X, pelos valores de X correspondentes, eu tenho que vou ter que obter o mesmo resultado em cada uma das operações. Dividindo 0,4 por 1 dá 0,4, 0,8 por 2 dá 0,4, 1,2 por 3 dá 0,4, 1,6 por 4 também dá 0,4. Então, de modo geral, né, a função linear, né, é quando a função é afim, tem o b como sendo 0. Então, a função linear é do tipo y igual a ax, né, com esse x tendo que ser diferente de 0, né, que é para poder ter essa divisão. Então, a gente teria que o y dividido por x é igual. Só quem é o y? O y é ax, né? Substitui o y aqui por ax. Então, ax dividido por x. Simplifica x com x, então vai ficar só a. Esse a
aqui é chamado de constante de proporcionalidade, né? Que é igual ao coeficiente que acompanha o x na função linear, né? Então, isso seria uma proporcionalidade, né? E função linear, né? Seria nesse sentido. As atividades resolvidas, né? Sim, né? Numa função linear também poderia ter grandezas inversamente proporcionais, né? Desde que a função seja linear, ou seja, ela passe pela origem. Bom, atividades resolvidas, né? Existem várias formas de evitar o desperdício de água, como verificar se as torneiras estão bem fechadas após o uso. O gráfico a seguir representa a quantidade de água desperdiçada por uma torneira, gotejando 25 gotas por minuto, né? Que estaria. Então, torneira gotejando 25 gotas a cada minuto. Só que o gráfico aqui está em dias e litros, né? O desperdício está em litros, não está em gotas. Para se ter uma ideia, né? O gráfico, se nós formos ler aqui o gráfico, né? Em 5 dias, gotejando 25 gotas por minuto, tem um desperdício de 100 litros de água. Então, se em vez de 5 forem 10 dias, vamos ter um desperdício de 200 litros de água. A pergunta é, se essa torneira permanecer gotejando, quantos litros de água serão desperdiçados no final de 30 dias? Então, após 30 dias, quantos litros de água será desperdiçado? Como a gente observou, o gráfico passou na origem, né? Ela está tocando aqui mesmo no centro da origem. Então, isso quer dizer que isso é o gráfico de uma função linear. Então, uma função linear é uma função do tipo a vezes x. Então, a gente sabe também que temos esse ponto aqui, o ponto de coordenadas aqui 5 e 100, né? Então, temos o ponto aqui de coordenadas 5 e 100, né? Que ele pertence ao gráfico, né? Esse ponto aqui de coordenadas 5 e 100 pertence ao gráfico da função linear. Então isso quer dizer o quê? Né? Que quando o f de x, né, igual a x, né? Então, isso aqui, o x é quanto? O x é a primeira coordenada, é a coordenada do x. Então, o x seria aqui, né? Então, a gente tem o quê? Que f de 5 é igual, no lugar do x, né? Coloco o número que está aqui. É a vezes 5. Beleza. Só que, quando eu tenho calculo aqui o f de 5, me dá o valor do y, que é esse daqui. Então, eu substituo aqui o f de 5 por 100, né, que é o valor do y aqui quando o f de x é igual a 5. Quando o x é igual a 5. Então, a gente tem que o f de x é igual a 100, né, que isso formaria esse par ordenado. Então, a gente substitui o f de 5 aqui por 100. Então, a gente ia ter 100 igual a vezes 5 é a mesma coisa que eu ter 5a, né? Eu passo 5 para esse lado, então vamos ficar com menos 5a igual a menos 100. Multiplica por menos 1, né, que é para deixar o a positivo. Então, multiplicar por menos 1 é inverter o sinal de todo mundo da minha equação. Então, vai ser 5a igual a 100.
O 5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então A vai ser igual a 100 dividido por 5. A vai ser 100 para dividir por 5 vai dar 20. Então, nossa constante de proporcionalidade é 20. Só que a função é o que? F de x igual a vezes x. Só que o A a gente já descobriu o valor que é 20. Então, nossa função é igual a 20 vezes x. Como ele quer calcular após 30 dias, né? E o gráfico aqui, os dias representam os valores do x, né? Então, nós temos... Isso é pegar a função que nós encontramos, né? E fazer o f de 30, que substitui o número que está aqui dentro, onde tem o x. Então, seria 20 vezes 30. Então, o f de 30 é igual a 20 vezes 30, né? Vamos fazer até aqui para relembrar. 20 vezes 30. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Soma, né? Então, 0, 0, 6. 600. Então, f de 30 é igual a 600. Então, passado 30 dias, tem um desperdício, né? Que a função me dá a quantidade de desperdício em litros de água. Então, temos 600 litros de desperdício se a gente passar 30 dias com essa torneira gotejando. Outra questão resolvida aqui, né? Sejam as funções f de x igual a m ao quadrado mais 3, que multiplica x, e g de x igual a menos 2mx, em que m corresponde ao número real. Aí determine os valores de m de modo que a função, né, h seja igual à soma da função f mais a função g. Tenha constante, né, essa função h tenha constante de proporcionalidade igual a 3. Então, a gente tem o que? A gente tem que a função h é a soma das duas funções, f de x mais g de x. A função f é essa. M ao quadrado mais 3 que multiplica x. E a função g é menos 2m vezes x. Então, a gente só é substituir. O h de x vai ser igual. Quem é o f de x? M ao quadrado mais 3 vezes x. M ao quadrado mais 3 que multiplica x. Mais a função g, né? Que é menos 2m que multiplica aqui o x. Eu posso fazer já aqui, ó, que é mais, né? E a função aqui é menos 2m. Então, faço mais por menos, menos. Então, aqui vai ficar menos, né? 2mx. Para facilitar aqui nossa vida. Então, tem x aqui e x aqui. A gente pode colocar o x em evidência. Então, h de x vai ser igual, colocando o m em evidência, eu vou ter o que? Eu tiro um x daqui e um x daqui depois para multiplicar. Então, vai ficar m ao quadrado. Vou colocar o x em evidência aqui primeiro. Então, x que multiplica. Tirei o x daqui, né? Para multiplicar isso. Vai ficar com m ao quadrado mais 3. Tiro o x daqui. Então, menos 2m. Né? Então, que quando eu multiplicar aqui, eu volto exatamente para o que eu tinha, né? Aí, x vezes m mais 3, a gente tem aqui. Aí, x vezes menos 2m, aí menos 2mx. Então, eu não estou alterando nada.
Então a gente pode organizar melhor aqui essa função, né? Então h de x vai ser igual. Eu vou trazer o x aqui para o final, né? Que é para deixar mais organizado. Então m ao quadrado, vou trazer o m, menos 2m aqui para perto do m. Mais 3, né? Que multiplica o x, que tanto faz, né? Eu estou só invertendo a ordem dos fatores aqui. Então, ele quer o que? O valor de m para que a função h tenha constante de proporcionalidade igual a 3, né? Então, a constante de proporcionalidade é o termo que acompanha o x, né? Quem é que está acompanhando o x? É isso tudo aqui. Então, a gente vai ter que m ao quadrado menos 2m mais 3 tem que ser igual a 3. Então, a gente fala o quê? Eu vou passar esse 3 que está somando, vou trazer para o lado de cá negativo. Então, vamos ter m ao quadrado menos 2m mais 3, e aqui menos 3 igual a 0. Mais 3 menos 3, 0, né? Então, a gente tem que m ao quadrado menos 2m igual a 0. Aqui a gente pode resolver por Bhaskara, ou, né, que é uma função quadrática, né? Equação quadrática. A gente pode resolver por Bhaskara, ou colocar um m desse em evidência. Colocando um m em evidência, a gente tem m, né? Aí aqui vai ficar, tirei um m daqui, tem m ao quadrado, então ficou m. Menos, tiro um m daqui, ficou 2. Né? Que quando eu multiplicar m vezes m, m ao quadrado. M vezes menos 2, menos 2m, né? Igual a 0. Então, tem um teorema que diz que se multiplicarmos dois números e o resultado for 0, então um desses dois números tem que ser 0, né? Então, a gente teria que m é igual a 0 ou m menos 2 é igual a 0. Que m igual a 0 não tem mais o que fazer, mas m menos 2 igual a 0, então eu posso passar esse 2 para o outro lado. M vai ser igual, o 2 está negativo, passa positivo, né? Então, m igual a 2. Então, nós temos que o m pode ser 0 ou o m pode ser 2, que isso satisfaz a nossa condição onde a constante de proporcionalidade da função h é igual a 3. Porque se nós substituirmos 2 aqui, ia ficar 2 ao quadrado dá 4, né? Aí quando substituir 2 aqui, menos 2 vezes 2, menos 4. Cancela menos 4 com 4, ficou só igual a 3, né? E se o m for 0, né? 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 0, 0. Ficou só o 3 também. Então, se o m, ele pediu o valor de m para que a constante de proporcionalidade da função h seja 3, então vai ser m igual a 0 ou m igual a 2. Eu poderia usar Bhaskara aqui, né? Então, eu acharia o discriminante, então seria b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Quem é o a aqui? O a é 1, o b é menos 2 e o c é 0, né? Que não aparece. Substituir aqui, né? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 0. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 0, dá 0, né? Então, o delta foi igual a 4. Então, a gente ia ter que o m ia ser igual a menos b, né? Usando Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o m ia ser igual. Quem é o b?
O B é menos 2. Então, é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4. Raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, eu vou trazer para cá, né? M vai ser igual, menos por menos dá mais, 2, mais ou menos, né? A raiz quadrada de 4, 2, sobre 2 vezes 1, 2. Então, a gente ia ter que o M' vai ser igual. Eu pego aqui o valor positivo, 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, M igual a 2. M, duas linhas, vai ser igual 2 menos 2 dividido por 2. 2 menos 2 é 0. E 0 dividido por 2 é 0. Exatamente o que a gente tinha. M igual a 2 ou M igual a 0.